1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras a Davi, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? E tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus, do Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Versículo 40. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje do pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial do filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém?
Versículo 40, irmãos, eu quero destacar. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro. Quantas pedras? E pô-las no alforje do pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Podeis sentar glorificando o Senhor. Queridos, eu serei bem rápido, bem sucinto nesta noite. Só repita comigo: 5 pedras para 5 gigantes. Nós que amamos a palavra de Deus, que gostamos de meditar nela, já lemos, já relemos e já sabemos de cor, né, Rebeca? Salteado. A história do pequeno Davi, do homem Davi, do jovem Davi. Já passamos por aqui várias vezes, já lemos, já relemos. Mas a Bíblia, queridos, ela não foi escrita para ser lida. A Bíblia foi escrita para ser meditada. Porque leitura nós fazemos em qualquer lugar, porque aquilo que se lê não se guarda, aquilo que se lê não se absolve. Observe que daqui para Brasília você vai lendo vários outdoors. Sim ou não, pastor Zé? Quantos o senhor já gravou daqueles outdoors lá? Hã? Né? A gente não grava, porque todo dia eles colocam um novo. A gente sempre lê, mas aquilo não fica na nossa mente. Então Deus quer que nós meditamos na palavra dele dia e noite. E quando nós meditamos, nós começamos a achar as pérolas contidas dentro da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi vai subir. Seu pai pede ele para ir ver como é que estavam os seus irmãos, como é que estava a guerra. Eu imagino que o pai de Davi, seu Jessé, falou assim: vai lá, filho, vê qual dos seus irmãos está se destacando na guerra. Vê qual deles está tendo mais êxito, qual deles está tendo mais... está indo mais adiante. Leva consigo esses presentes para o rei, porque em Israel a confiança do exército de Israel era muito grande. E muitas vezes nós olhamos para Saul e achamos que Saul era um qualquer, um ninguém, foi escolhido aleatoriamente. Não foi. Saul era um homem de guerra, Saul era um homem forte, viril, varonil, um homem que foi escolhido pelo povo por causa da sua aparência e estatura. Então Saul não era um qualquer, Saul era um homem valente, um homem de guerra. E Davi pega algumas coisas e sobe a guerra. E quando ele chega na guerra, ele começa a ver o exército de Israel escanteado, o exército de Israel recolhido, o exército de Israel amedrontado, o exército de Israel afugentado, o exército de Israel temendo e tremendo diante dos filisteus. O porquê que o exército de Israel estava tremendo e temendo? Porque havia no acampamento dos filisteus uma família de gigantes. Havia no exército dos filisteus o que, irmãos? O que? Do qual o cabeça, o principal líder era Golias. Quando Golias se levantava e ia até de frente do povo de Israel no acampamento, e ele começava a gritar: me manda um homem, apenas um homem, que tenha coragem de me enfrentar. Se vocês vencerem, nós serviremos a vocês.
mas se nós vencermos, vocês servirão a nós. E o que me chama a atenção é que o grito do gigante, irmão, o gigante não moveu uma pedra, não levantou uma espada, não deu um murro, não deu um chute, mas está fazendo o povo de Deus parar. E de repente Davi chega nesse cenário. Davi chega num cenário onde os seus irmãos sabem afrontar a Davi, mas não tem coragem de enfrentar o gigante. Eliabe chega para Davi e diz assim: ei, o que é que você está fazendo aqui? Quer aparecer? Porque Eliabe sabia com quem estava falando. Levanta a mão que eu quero profetizar. O teu inimigo sabe com quem está falando. Ele viu quando o azeite desceu sobre a sua cabeça e Deus te ungiu o rei de Israel. Vieste aqui aparecer, Davi? Se fosse eu ou a irmã Geisa, eu ia falar assim: fica na tua que tu não foi. Fica na tua que tu está aí amedrontado. Tu ainda quer falar comigo? E aí Davi perguntou: o que é que o rei está dando para aquele que vencer o gigante? E o povo gritava: riqueza. Está liberando de todos os impostos de Israel. E em contramão ainda está dando a mão da sua filha em casamento. Querido, você crê que Deus está aqui nessa noite? Eu quero trazer algo para a tua vida. Aquilo que é teu, aquilo que Deus colocou para ser teu, ninguém pode tomar. Ninguém pode, Pastor Zé, batalhar as suas batalhas. Ninguém pode vencer as tuas lutas. Porque aquilo que Deus preparou para você é seu. Eu entendo quando eu leio o texto que não é porque Israel não tinha capacidade, Pastor Zé, de derrotar aquele gigante. Porque nós vemos lá na frente que Davi não levanta uma mão, não levanta uma palha, e os seus soldados, eles vencem os outros 4 gigantes. É porque quando Deus quer honrar alguém, quando Deus quer fazer o seu nome aparecer, ninguém pode enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. Porque a proposta, irmão, a proposta era muito boa. A proposta, Pastor Zé, era uma proposta irrecusável. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo aí rolando pela internet, de um cara que chega e fala assim: olha, esse lago está cheio de jacaré. Quem pular no lago e sair vivo, vou dar R$1 milhão. Aí tem 3 camaradas perto do lago. Aí de repente, Pastor Zé, ouve-se o grito. Aí o cara já estava lá do outro lado, já saiu do outro lado. Aí o cara: rapaz, mas que homem corajoso. Trato é trato, vou te dar só R$1 milhão. Mas me fala por que tanta coragem. Falou assim: eu queria saber quem foi que me empurrou. Mas o cristão não precisa ser empurrado. O cristão tem um Deus que é maior que gigante, é maior que luta, é maior que prova. Então Davi sobe à guerra. E eu até falei essa semana que o maior gigante, o maior desafio a ser enfrentado
somos nós mesmos, pastor Zé. Porque a primeira coisa que Davi tem que vencer, entenda isso, é o medo. A primeira coisa que Davi tem que vencer é o quê? Nós também temos que vencer o medo. Entenda uma coisa. O diabo, irmã Benedito, está nos vencendo através do poder da comunicação. O diabo está vencendo o povo pelo poder da comunicação. É internet, é televisão, é celulares. Da mesma forma que foi aqui, pastor, está acontecendo hoje. É inadmissível num domingo a igreja estar da forma que está. Nós temos que rever nossos conceitos, porque senão vamos fechar as portas. Não dá, irmão. Não tem lógica. Um domingo é impossível ficar dentro de casa uma hora dessa. Para um cristão é impossível. Mas o diabo está nos vencendo no grito. Ele tem colocado coisas. Ele não te dá uma porrada, não te dá uma rasteira. Ele não pega um revólver e coloca na sua cabeça. Ele simplesmente está colocando coisas atrativas diante dos seus olhos. E Davi chega no cenário. E todo Israel está com medo. Primeira coisa que Davi faz, ele vence o medo. Porque quem sabe com quem anda, irmão, não tem medo de nada. Quem sabe quem anda contigo, não tem medo de ninguém. Entenda uma coisa. O Espírito Santo anda com você. E eu nunca vi Deus perder uma batalha. Se o Espírito Santo habita em nós. Você já se fez essa pergunta? Irmão, tem muito tempo que eu quero fazer essa pergunta para a igreja. Você sabe o que é o Espírito Santo habitar em você? Você sabe para quê? Qual a necessidade do Espírito Santo habitar em mim e em você? Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, pastor Zé, não tem como eu perder nenhuma batalha. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, não tem como eu retroceder na caminhada. Porque a Bíblia diz que Ele é consolador. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que nós temos que ser direcionados por Ele. O grande problema da nossa geração é que nós estamos sendo direcionados pelo homem. Estamos sendo direcionados pela mídia. Estamos sendo direcionados pelos ídolos. Mas não buscamos a direção do Espírito Santo de Deus. Falta de educação, né? Eles tinham que saber que na porta de igreja não pode andar com som. Mas tá bom. Continuando aqui. Davi chega diante do cenário. Então a primeira coisa que ele tem que vencer é o medo. Segunda coisa que Davi tem que vencer é os seus irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós temos que vencer pessoas que andam ao nosso lado. Pessoas negativas. Pessoas que nos fazem retroceder. Porque se Davi fosse ouvir Eliabe, Davi não iria. Muitas vezes, se nós formos ouvir as pessoas que estão à nossa volta, irmão, nós não vamos conseguir vencer. Terceira coisa que Davi tem que vencer, irmã Benedita, é o ego. O ego, Davi, ele tem que usar a humildade, pastor Zé. Porque ele chega diante de Saul e Saul quer colocar nele toda a armadura, toda a capa, tudo aquilo que Saul tem. E infelizmente, irmão, o que Deus quer é você e não as suas capas. O que Deus quer usar é você e não alguém que se pareça com você. O que Deus quer usar somos nós e não alguém que representa ser. Deus quer usar a Davi e não a armadura de Saul.
Se Deus tivesse interesse em usar a armadura de Saul, ele tinha mandado Saul vencer o gigante. Então Deus quer usar Davi na sua simplicidade. Terceira coisa, quarta coisa. Davi tem conhecimento de causa de quem é que anda com ele. Você conhece o Deus que anda contigo? Você conhece a dimensão e o tamanho do Deus que você tem? Porque Davi, ele em momento nenhum, pastor Zé, ele se coloca como grande, ele se coloca como vencedor. Em momento nenhum ele usa o seu nome. Em todo momento ele fala assim: o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo te colocará nas minhas mãos. Você vem até mim com pau, você vem até mim com pau, com pedra. Eu vou até ti em nome do Deus dos exércitos. Davi conhece com quem ele anda. Você conhece com quem você anda? O seu Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Quando Davi coloca a capa de Saul, que ele vê que o peso, entenda uma coisa, toda vez que você quiser vestir-se de alguém, o peso não te deixará prosseguir. Porque tudo aquilo que eu quero imitar de alguém, irmão, não é meu. Quando Davi vê que ele não vai conseguir nem andar com aquela armadura, Davi vai tirando aquelas armaduras. Ele toma o seu cajado na mão. Ele toma o que, irmão? Autoridade divina. Ele desce até o ribeiro. E lá no ribeiro, ele pega 5 pedras. Quantas pedras? 5 pedras. Você nunca se perguntou por que Davi pegou 5 pedras? Se era apenas um gigante, eu tinha que pegar uma pedra. Porque será que Davi ia errar o alvo? Olhe para alguém e diga para ele assim: Deus nunca erra. Se é essa a sua visão, então já descarta ela, porque Deus não erra. E quem vai vencer o gigante não é Davi, é o Deus que ele serve. O dia que você entender que quem vence as suas batalhas não é você, é o Deus que você serve, porque a Bíblia diz assim: quando vocês são fracos, entenda que eu sou forte na vida de vocês. Davi vai no ribeiro e escolhe 5 pedras. Porque a irmã Benedita não tinha ali apenas um gigante. No arraial dos filisteus estavam toda a família de Golias. 5 gigantes. Ao todo, pastor Zé. Mas 4 gigantes estão adormecidos, estão deitados, porque não precisa. Porque o gigante maior está na frente de batalha. O diabo não está precisando de usar muitos demônios, viu, irmãos? O que ele está conseguindo fazer com a igreja, ele está conseguindo fazer sozinho. Não precisa nem de usar os demônios mais. Ultimamente, nós que temos sido empecilho na vida de muitas pessoas, temos sido usados pelo diabo. Ele não está precisando mais de usar demônios. O Golias representa a força do mal. Golias representa Satanás. Golias representa a ira do inferno contra o povo de Deus. Toda vez que ele vinha, ele gritava: tem algum homem aí? Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Seja um Davi na geração de hoje. Seja um Davi na igreja atual.
Porque enquanto o diabo está gritando, muitos estão recuando com medo, desanimados, prostrados. Mas ainda Deus tem remanescentes, Deus ainda tem um Davi para levantar nessa geração. E Ele conta com você. Davi escolhe 5 pedras. E ele toma consigo o seu alforje de pastor. Seu alforje de pastor. Aleluia. Uma coisa muito simples, irmão, que nós temos esquecido: alforje de pastor. Quando Davi toma o alforje de pastor, ele está dizendo: é necessário que a minha vida, que a minha intimidade com Deus caminhe comigo. Quando Davi pega o alforje de pastor, ele está dizendo: é necessário que eu me lembre daquelas ovelhas que eu deixei, daquelas poucas ovelhas que eu deixei lá no curral. É necessário que, quando eu for enfrentar os meus gigantes, primeiro, eu entenda que eu tenho uma chamada divina. Eu estou trabalhando de Uber, mas eu fui chamado para ser pastor. Entenda isso. Você pode estar fazendo o que você quiser fazer na vida, mas nunca esqueça da sua chamada. Lembre-se que você tem um alforje de pastor. Davi pega o alforje, pega as pedras, coloca no alforje, e pega o surrão e coloca na sua funda, e vai diante do gigante. Você lembra daquele ditado que quanto maior a pessoa, maior o tombo? Davi chega diante de Golias e ele avista os outros 4 irmãos dele que estão lá dentro. Irmã Benedita, a torcida era muito grande. Os 4 que estão lá dentro falaram assim: meu Deus, não sei qual Deus que você vê, mas deve ter falado: como é que pode um povo tão covarde mandar o menor para enfrentar o maior? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Você pode olhar para dentro de você e falar assim: eu não tenho capacidade para enfrentar isso. Mas Deus está dizendo: eu conto é com você. Ah, mas eu não tenho tamanho, eu não sou grande. Deus está mandando dizer: é com você que eu conto. E aí o versículo 42, ele diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço. Querido, não há idade para você fazer a obra de Deus. Viu, Marcos? Você pode ser um pregador dessa idade. Basta você querer. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi. Concluindo aqui, irmão, aquele que conhece o Deus que tem, aquele que anda guiado pelo Espírito Santo, é blindado por toda força maligna que é lançada contra mim e contra a sua vida. O diabo pode falar o que ele quiser,
mas você é blindado pela força do céu. Quando Davi chega diante de Golias, eu imagino que no seu pensamento ele está dizendo assim: eu vou matar o primeiro, e já estou preparado para matar os outros 4 que estão lá dentro. Golias, eu vou te matar em nome do Senhor. E eu tenho mais 4 pedras aqui para matar os próximos 4 gigantes que se levantarão contra o meu ministério. E os irmãos conhecem a história. Davi lança sua pedra, e a mão de Deus derruba o gigante. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: Deus só está esperando você lançar a pedra. Para Deus te usar, Ele só está aguardando você fazer o movimento, porque a vitória Ele já garantiu para a tua vida. Para você vencer, Deus só está esperando você levantar a funda, colocar a pedra e confiar nele. Olhe para alguém e diga para ele assim: a vitória já era garantida. Irmão, ninguém estava sabendo que Deus já estava no negócio. A vitória já era garantida. Só precisava de alguém se posicionar e ir até lá, fazer a vontade de Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite, irmão, que quer se posicionar para ir fazer a vontade de Deus? Davi tinha tanta confiança no Deus que ele servia. Davi tinha tanta confiança nos céus, que ele não leva apenas uma pedra, ele leva 5. Porque ele sabia que quem andava com ele era maior do que quem estava no mundo. Ele sabia que o Deus dos exércitos que ele servia nunca perdeu uma batalha. Quando Davi lança a pedra e Deus derruba o gigante, a própria espada de Saul vai ser usada para degolar o pescoço de Saul, de Golias. Quando os outros 4 gigantes vê a cena que está acontecendo, o que é que eles fazem, irmã Geisa? Imagina aí, quando os 4 gigantes vê que o gigante maior está sendo derrubado, o que eles fazem, pastor Zé? O que você acha que eles fazem, irmão? Fugiram correndo. Ô irmão, eu queria que você pegasse essa parte. Porque quando o diabo vê você derrubando o seu maior gigante, o inferno inteiro vai ter que recuar diante da tua vida, porque Deus está no controle. O inferno teve que recuar diante do pequeno. O inferno teve que recuar diante de ninguém. Daqueles que olhavam e falavam: não vai dar conta, é impossível ele vencer. Deus já garantiu vitória. Quando o inferno vê que você tem coragem de pegar pedra, de colocar funda e de lançar em nome do Senhor dos Exércitos, não tem como ficar inerte. Eles fugiram. Mas eu quero conjecturar, Davi em cima de Golias, arrancando a cabeça, ele olhou para os 4 e falou assim: espera que lá na frente nós se encontremos. Porque quem serve a Deus, irmão, não tem medo do inferno. Fica de pé. Quem serve a Deus não tem medo de gigante. Olhe para alguém que só diga para ele assim: o gigante que você vencer se tornará um presente para o céu.
Abre sua Bíblia, nós vamos concluir agora. Quando os irmãos de Golias veem Davi vencer o seu irmão, eles ficam com mais raiva. Eles se enfurecem, eles recuam, mas para se prepararem para a batalha maior. Eu quero te dizer, vigia, crente, e ora. Porque o inferno, ele recua, mas ele nunca desiste. Sabe por que é, irmão, que você sofre tanto? Muitas vezes você não entende por que tanta luta. É porque o diabo não tem interesse naqueles que já servem a ele. Mas, Benedito, o diabo não tem interesse nenhum em quem já está na mão dele. Mas ele quer tirar aqueles que estão fazendo alguma coisa para o céu. Eles querem derrubar aqueles que estão fazendo alguma coisa no reino dos céus. Abra sua Bíblia aí, irmão. 2 Samuel 21. O versículo é de número 15, irmãos. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se... Você está cansado, irmão? Deus tem águas para a sua vida. E Isbi, Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Conta aí, irmão. Isbi, Benob. Qual o nome? Segundo gigante, tá? Primeiro foi Golias. Versículo 17. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era também filho do gigante. Quantos? Saf, terceiro. E houve mais outra peleja contra os filhos de Engobe. E Elhanã, filho de Jaré, de Oreguim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste com argão de tecelão. Esse aqui tem o mesmo nome, até o nome é igual. Quarto. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, o irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram aos gigantes em Gate, e caíram pelas mãos de Davi e pelas mãos dos seus servos. Aqui não está escrito, irmãos, mas a história de Israel, a história dos hebreus, conta que essa era a família de Golias. Todos eles eram gigantes. Era do povo filisteu. Feche os seus olhos. Senhor Altíssimo Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha estar nos dando força. Que nessa noite o Senhor venha estar, ó Pai, nos dando, Senhor, um renovo diferente. Senhor, eu sei que nós temos chamada diante de Ti. Eu sei que o Senhor tem feito coisas grandes diante de nós. Nessa noite, ó Pai, renova as nossas forças como as águias.
Nessa noite traz um renovo diferente à tua noiva. E que nós possamos, ó Pai, enfrentar, ó Pai, as nossas batalhas, os nossos gigantes, para que nós possamos vencer e chegar, ó Pai, no objetivo que o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor, acorda o teu povo. Senhor, incomoda o teu povo. Eu sei que o Senhor não vai atrás de ninguém. Eu sei, ó Pai, que a tua palavra ela é clara. Quem volta à casa do Pai é o Filho. Então, ó Pai, que o teu povo, Senhor, possa voltar à tua casa. Que o teu povo possa regressar, ó Pai, com desejo, como o Senhor está escrito no Salmo. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará consigo trazendo os seus molhos. Aleluia. O Senhor nos dá, Senhor, uma expectativa diferente. Porque a cada dia que passa, nós entendemos que a tua volta está mais próxima. Porque o Senhor mesmo disse, será que quando eu voltar eu acharei fé na terra? Nós estamos vivendo um período, ó Pai, da escassez da fé. Mas renova a nossa fé. Renova nossas forças. Renova, ó Pai, a nossa chamada. Em nome de Jesus, nos leve em paz aos nossos lares. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada. Nos dê, Senhor, uma semana de vitória. Senhor, abre a porta para aquele que não está com a porta aberta. Senhor, venha largar os caminhos daqueles que estão, ó Pai, abençoados na tua presença. Assim, ó Pai, nós te adoramos. Nos leve em paz aos nossos lares e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?